Olá pessoal, eu sou o Dr. Eduardo Medeiros e nós vamos conversar um pouquinho, em torno de 30 minutos, sobre a infecção pelo novo coronavírus, designado pela Sociedade Internacional de Virologia como SARS-CoV-2, e como estamos enfrentando esta pandemia. Então a ideia é conversar um pouquinho com vocês sobre a origem e como se disseminou esse vírus no mundo, relatar a experiência de um hospital universitário no enfrentamento desta pandemia e as perspectivas e medidas de controle. Os coronavírus, eles pertencem a uma grande família de vírus conhecidos desde 1960, como causa de infecções respiratórias. São agentes de infecções de vias aéreas superiores. Entretanto, eles têm a capacidade também de infectar animais. Então, são conhecidos como diversos surtos, inclusive levando a quadros de diarreia fatal em porcos. Então, já tem uma importância veterinária os coronavírus. Em 2002, 2003, um novo coronavírus levou a um surto numa província chinesa chamada Guangdong, bem no sudeste da China. Esse surto por esse coronavírus foi uma preocupação muito grande na época, principalmente que ele poderia se tornar pandêmico, mas ficou muito restrito, principalmente em alguns países da América do Norte, casos pontuais, e a Ásia principalmente. E levou uma taxa de letalidade próxima de 10%. Em 2012, um novo coronavírus, inicialmente na Arábia Saudita, também relacionado à infecção em dromedários e camelos, se expandiu para o Oriente Médio, Europa, África, foi chamada de MERS, que é a Síndrome Respiratória do Middle East, quer dizer, do Oriente Médio. Então, essa síndrome respiratória relacionada a essa infecção determinou uma letalidade mais alta que a SARS, uma letalidade próxima de 35%, mostrando a importância desses coronavírus. Já em 2019, um novo coronavírus aparece, e aí a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ele. Inicialmente numa província de Hubei, numa cidade bem na parte central da China, chamada Wuhan. Esse vírus também foi identificado em alguns animais, em morcegos, com uma similaridade genética superior a 95%, em torno de 96,2%. E também foi identificado, que hoje calcula-se que seja um hospedeiro intermediário, o pangolim, que é um animal que existe, que habita a Ásia, a China e a África. E ele é um animal muito próximo do nosso tatu e do tamanduá, ele se alimenta de formigas, cupins. E ele é utilizado, as suas escamas também são utilizadas como medicinal na China. E ele é, inclusive, um animal em extinção, um animal silvestre, e pela caça ele está entre os animais em extinção. Mas veja, mas da onde surgiu? Qual foi a origem desse surto? Então o coronavírus, embora identificado nesses animais, o que chamou bastante atenção para o início desse surto foram casos de pneumonia grave, infecções respiratórias, que começaram a aparecer nos serviços de saúde dessa cidade chamada Wuhan, nessa região central da China. E existia, na histórico desses pacientes, que eles eram trabalhadores ou visitavam com muita frequência um mercado de animais vivos e frutos do mar nessa cidade. Esse elo epidemiológico foi tão importante que no dia 1º de janeiro de 2020, esse mercado de animais foi fechado pela vigilância da China, exatamente por essa provável correlação
entre o surto e essas pessoas que ficaram doentes desse quadro respiratório. Embora não tenha sido identificado em nenhum animal nesse mercado, o vírus foi identificado de líquidos, de bancadas, onde esses animais eram preparados, onde eles eram limpos, e foi identificado então nesses líquidos. Então, a parte epidemiológica e com a identificação do vírus, a origem desse surto realmente foi relacionada a esse mercado de animais e frutos do mar. Quando a gente traça um paralelo, e esse slide mostra bem essa característica da SARS e da Covid, no lado esquerdo dos senhores está o histórico da SARS, do lado direito do Covid, lembram lá a SARS, né, 2002 e 2003, em meses muito parecidos, que o início do surto lá em dezembro, a SARS começou lá em novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, que são meses frios na China, cai neve nessas regiões. E o Covid-19 também em meses parecidos, começaram os casos inicialmente em dezembro, depois janeiro e fevereiro. Mas a diferença foi muito grande. Enquanto na epidemia de SARS você tinha algumas centenas de casos e poucos óbitos, já em relação ao Covid, com 3 meses de epidemia, já mostrava mais de 70 mil casos, com um número de óbitos muito grande, com mais de 2 mil óbitos, mostrando a importância dessa infecção do Covid, com uma facilidade maior de transmissão e com uma letalidade grande, porque como você atinge uma grande população, o número de mortes também aumenta. Então, no início, inclusive, a letalidade era bem alta, porque não se sabia exatamente que tipo de situação epidêmica realmente estava acontecendo nessa situação. Esses 2 mapas exibem um pouco dessa história. Esse mapa de cima, lá no comecinho de fevereiro, vocês vejam que a infecção estava muito limitada, né, àquela região da parte mais central da China. Já no mapa de baixo, a expansão da epidemia, principalmente para alguns países da Europa, e isso realmente atingiu muito forte o Brasil pela relação comercial que, embora tenhamos com a China, mas o número de pessoas entre China e Brasil que viajam entre esses 2 países é muito inferior do que o número de pessoas que viajam entre Brasil e Europa, especialmente Itália, França, Espanha, Alemanha. Então, esses países entrando na epidemia com um grande aumento de casos, teve um impacto muito grande no Brasil. Esse slide mostra exatamente o último boletim epidemiológico, publicado ontem pelo Ministério da Saúde, né, mostrando o número de casos. Quer dizer, hoje a gente já tem mais de 1,5 milhão de casos de Covid-19 no mundo. E a taxa de letalidade média está em torno de 5%. Ela é variável, na China foi em torno, dependendo do local, em torno de 2%, 3%, mas alguns países, como a Itália, que está sofrendo muito com essa epidemia, porque o sistema de saúde não está preparado, e, claro, nenhum sistema de saúde está preparado para uma situação como essa. Entretanto, quer dizer, o próprio sistema de saúde europeu, ele não privilegiava leitos de unidade de terapia intensiva. Existe a centralização do sistema e todo o princípio do sistema europeu é nas medidas preventivas. Então, quando você tem uma epidemia por um vírus novo, levando muitas pessoas para a internação e principalmente unidades de terapia intensiva, poucos países podem conseguir dar uma resposta eficiente a essa situação. E os países europeus, a Alemanha, que tem um sistema de saúde muito eficiente, na verdade também está sofrendo. A Itália, a França, a Espanha, realmente o impacto da epidemia tem sido muito importante nesse país.
E no Brasil, essa história começa a ter uma característica também um pouco diferente, né? Principalmente pelo trânsito de turistas. Logo durante o carnaval, lembrar que o mês de fevereiro é um mês de férias escolares, muita gente viajando para a Europa, retornaram na época do carnaval, como habitualmente isso acontece. Pessoas durante o carnaval brasileiros foram para a Europa, europeus vieram para o Brasil na época do carnaval, e o resultado disso foi uma expansão muito grande com a introdução de casos e aí uma expansão da epidemia. Esse é o coeficiente de incidência também no Brasil. Qual foi a cidade mais acometida? São Paulo, porque é uma cidade cosmopolita, com grande trânsito de turistas. O carnaval foi muito intenso aqui em São Paulo, fluxo principalmente nos aeroportos, um grande fluxo de pessoas nos aeroportos, e realmente a introdução do vírus, embora em estudos até mostram que provavelmente chegou em alguns casos em Minas Gerais, mas São Paulo realmente foi o epicentro dessa epidemia aqui no Brasil. Quando nós olhamos esse mapa, né, a partir do 100º caso, tem lá o Brasil, que segue uma curva muito parecida, uma curva epidêmica com o que está acontecendo no Reino Unido. Inferior aos casos que estão da situação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está vivendo uma situação bastante grave, principalmente em Nova York, mas também a gente observa isso na Espanha, na França, em vários outros países com essa situação epidêmica, e do lado direito de vocês observam uma situação um pouco diferente, né? Como principalmente aqueles países que implantaram medidas muito eficientes para conter o surto de uma forma bastante rigorosa, a exemplo de Hong Kong, Singapura, o Japão, que afrouxou e voltou a implantar novamente essas medidas de fechamento de escola, quarentena, isolamento social, ou mesmo distanciamento social. Enfim, esses países que mantiveram medidas rigorosas de distanciamento social, conseguiram controlar melhor o surto. Um outro exemplo é a Coreia. A Coreia decidiu por um outro caminho, de uma testagem ampla em toda a população. Então, quando a gente vê as taxas de letalidade da Coreia, são bem inferiores a essa taxa de letalidade que acontece nos países europeus e mesmo que nós estamos vivendo no Brasil, porque você aumenta muito o denominador pelo número de pacientes testados e isso facilita. E o Ministério da Saúde tem se empenhado muito, né, com medidas de distanciamento social. E isso foi para os estados brasileiros. A cidade de São Paulo tem essas medidas implantadas já de uma forma bastante eficiente. E qual o objetivo disso? O objetivo é que a gente consiga achatar essa curva epidêmica, como mostramos nesse slide. Com as medidas de distanciamento social, a gente consegue distribuir melhor os casos para que o sistema de saúde dê uma resposta adequada, com qualidade e eficiência para os casos que porventura venham a ser internados, principalmente leitos de UTI. Porque não é fácil, de repente, você duplicar, triplicar, multiplicar por 5, 10 vezes o número de leitos de UTI num determinado hospital. Não é só respirador, não é só cama, não é só espaço. Principalmente equipe médica, equipe de enfermagem eficiente, que estão acostumados, que sejam preparadas para o tratamento desses doentes. E isso é muito difícil de um dia para o outro. Você precisa de um tempo para adequar o sistema de saúde a essa situação. E por isso, se a gente conseguir, com as medidas de distanciamento social, um alargamento desses casos e um achatamento dessa curva, consequentemente, você consegue dar uma resposta mais eficiente ao sistema. E uma outra questão importante, né, que também nós temos visto,
No início da epidemia, a gente pega lá o começo de fevereiro, aqui no Brasil, a maioria dos quadros respiratórios eram causados por influenza A, influenza B. Você testava, não encontrava o Covid, mas a partir de março começa a crescer o número de isolados do SARS-CoV-2, do vírus que causa essa síndrome respiratória aguda grave, dos pacientes. Então, é uma situação muito diferente do que tínhamos lá no começo de fevereiro. Hoje, a maioria dos casos é realmente pelo SARS-CoV-2, aqueles quadros respiratórios. Então, isso a gente tem visto no nosso pronto-socorro aqui do Hospital São Paulo, da Unifesp, que de uma forma muito interessante. No começo, era mais influenza. Hoje, a maioria dos casos realmente são casos de Covid-19, mostrando realmente que o vírus tem sido transmitido de forma sustentada na cidade de São Paulo e acabou, aquela situação que você conseguia epidemiologicamente sempre relacionar algum caso. Então era aquele no início da epidemia, lá logo depois do Carnaval, o primeiro caso no Brasil descrito no dia 26 de fevereiro, foi na quarta-feira de cinzas, foi o primeiro caso que foi divulgado, embora provavelmente o vírus já estava circulando já desde o final de janeiro aqui no Brasil, mas o primeiro caso bem demonstrado, bem avaliado, foi nesse período, que era exatamente alguém que tinha viajado para a Itália, esse senhor tinha viajado para a Itália e trouxe o vírus. Então, sempre os casos eram muito relacionados com familiares, com pessoas que estavam vindo de viagem, e isso mudou. Hoje, com a transmissão sustentada, você não consegue mais fazer esse elo epidemiológico. Uma outra característica importante que a gente identifica nessa infecção é que indivíduos que, principalmente acima dos 60 anos, e que tenham comorbidades, principalmente cardiopatias, diabetes, pneumopatia e cardiopatia, entra também a hipertensão arterial sistêmica, são indivíduos mais propensos a ter uma doença mais grave. Então, esse gráfico do Ministério da Saúde mostra exatamente, agora, do dia 8 de abril, mostra exatamente essa característica, principalmente indivíduos com cardiopatia podem evoluir de forma mais grave. Essa é a distribuição de indivíduos que morreram, os óbitos relacionados à doença de base. O que é interessante é que crianças, por exemplo, aparentemente desenvolvem muito raramente doenças mais graves. Não é que elas não se fiquem doentes, elas ficam doentes. Existem algumas teorias até esse momento, ainda não bem consolidadas, que provavelmente o receptor ECA2, que é o receptor de angiotensina, o que acontece? O vírus se liga a esse receptor, o pulmão é muito rico em receptores ECA2, menor afinidade com o vírus, o menor amadurecimento desses receptores, ou menor quantidade desses receptores, consequentemente a criança tem uma evolução menos grave dessa doença. Claro, se você tem uma criança com alguma doença de base, isso nós já tivemos, ela eventualmente pode ter uma doença mais grave. Mas de forma geral na população, as crianças ficam doentes, podem transmitir o vírus, então essa questão epidemiológica é muito importante. Ela pode transmitir o vírus, especialmente muitas vezes na população mais vulnerável, os idosos, por exemplo, seu netinho vai lá e transmite o vírus, e isso é uma situação muito importante. Por isso, suspender aulas é uma medida muito eficiente, porque você diminui o contato entre as crianças, diminui a transmissão de outros vírus, inclusive o SARS-CoV-2. Isso nós estamos vendo no nosso pronto-socorro aqui de pediatria. O movimento caiu muito de infecções respiratórias que habitualmente nessa época já começam a crescer. Diminuiu muito, porque as aulas estão suspensas, menor transmissão nas salas de aula, menor número de crianças doentes.
Isso é um fato que nós temos observado e isso é uma coisa muito boa, né, nessa situação de surto. Mas é importante, né, porque alguns que defendem esses isolamentos só do idoso, só da população mais vulnerável, de maior risco, esse contato, muitas vezes domiciliar, é meio inevitável, né? Então, na verdade, você tem que ter medidas para toda a população. Você não consegue controlar isso de forma eficiente se você isolar apenas alguém mais vulnerável, porque a transmissão vai ocorrer de uma forma ou de outra. E aí, nesse gráfico, aqui são dados de São Paulo, vocês podem observar que a população que pode evoluir de forma mais grave, principalmente com óbitos, são indivíduos acima de 60 anos. E aí voltamos também na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, claramente está lá a cardiopatia daqueles indivíduos que morreram, os óbitos relacionados à Covid-19, cerca de 60% tinham alguma doença cardíaca. 40% diabetes mellitus, outros fatores de risco 30%, pneumopatia, tabagismo, também está associado a uma doença mais grave relacionada ao Covid. Essa situação também é vista em outros estudos. Esse é um estudo publicado no Lancet, agora no começo do ano, mostrando exatamente essa mesma realidade. A letalidade relacionada ao Covid é maior, principalmente nessa população mais idosa. Muito bem. Quais são os principais sinais e sintomas dessa infecção? Então vamos incorporar principalmente a febre. A febre é um sinal muito importante, né? Mais de 90% dos indivíduos com infecção pelo Covid-19 desenvolvem febre. Uma outra parte é a tosse, né? Geralmente é uma tosse bastante chata, irritadiça, pouca secreção, uma tosse constante, muitas vezes bastante agressiva, o indivíduo fica cansado, com dor de tanto tossir, é uma característica importante também relacionado à Covid. Falta de ar. A falta de ar, ela tem, além de acompanhar a doença, né, de uma forma, é um marcador de gravidade. Aquele indivíduo que começa a sentir falta de ar ao subir uma escada, diferente do que ele habitualmente tem, realmente deve se preocupar, porque pode estar evoluindo com uma forma mais grave. A dispneia, a falta de ar, ela está relacionada com um fator de gravidade. E o que a gente também tem observado, principalmente em indivíduos jovens, é uma mialgia intensa, dores musculares de forma bastante intensa. Tá? Isso daí também é um sinal, além de outros sinais e sintomas, cefaleia, mal-estar, mas a mialgia é uma coisa que chama bastante atenção, é aquele cansaço associado à dor muscular. A astenia associada a uma mialgia, a gente observa principalmente naquela população mais jovem. Então, enfim, quais são os pontos importantes que nesse momento dessa apresentação eu realço? Primeiro é aquele chamado número reprodutivo, né, que é aquele chamado R0. Uma pessoa doente transmite para quantas pessoas? Então ela transmite no coronavírus, nesse novo coronavírus, para 2 a 3, alguns estudos chegam até 5. Né? Outra questão, né, que é claro, se a gente compara com sarampo, é diferente. O sarampo é uma doença das doenças de maior transmissibilidade. Uma pessoa doente com sarampo pode transmitir para outras 18 pessoas. Né? Período de incubação. O período de incubação do coronavírus, ela varia de 2 a 14 dias, com uma média de 5 dias. O indivíduo, e aí tem toda essa discussão, o indivíduo assintomático pode transmitir o vírus? Algumas perguntas ainda a gente não tem clareza de afirmar, né? Mas, de toda forma, o vírus é transmissível no indivíduo sintomático, em geral até o 7º dia. Aquele indivíduo que tem sintomas respiratórios, está com febre, tosse, esse indivíduo pode transmitir o vírus por até 7 dias do início dos sintomas. E aí ele progressivamente vai diminuindo essa transmissão e acredita-se que em torno de 14 dias após o início dos sintomas, ele deixa de ser um transmissor do vírus.
Entretanto, ainda a gente não tem claro quantos dias antes do início dos sintomas ele transmite. A exemplo de outras doenças, exemplo como sarampo, varicela, a pessoa transmite o vírus antes mesmo do início dos sintomas, porque o vírus está se multiplicando, saem secreções e provavelmente ele é transmissível nessa situação. Então, provavelmente, o vírus seja transmissível em alguns 2 dias, 3 dias antes do início dos sintomas. Mas essa resposta ainda a gente não está clara. O vírus pode permanecer no ambiente? Sim, né? Como é que você transmite o vírus? Ou é por gotículas, né? Eu estou conversando, essa minha gotícula pode atingir um indivíduo no máximo até 2 metros, em geral até 1 metro eu consigo, essa minha gotícula chega até lá. Então, ou por gotículas ou por contato, né? Então, ou é por via respiratória, tosse, espirro, falando, ou por contato. Isto é, eu ponho a mão nessas gotículas e levo essas gotículas através das mãos. Ou muitas vezes tocar os olhos, tocar a boca, eu levo essas gotículas para a porta de entrada, que é os olhos, o nariz, a boca, aonde a gotícula penetra. Então, por isso, a prática de higiene das mãos é fundamental, seja com água e sabão, seja com álcool gel, realmente são muito importantes a higiene das mãos. Muito bem, a maior parte dos casos, elas evoluem de forma leve, mais de 90% dos casos evoluem de forma oligossintomática ou assintomática. Então, o grande problema são os outros 10%. Então, quando você atinge uma grande população e você fala que 10% evolui de uma forma mais grave, procuram serviços de saúde, parte deles são internados em unidade de terapia intensiva, isso é muito significante, muito importante. Taxa de letalidade nós já conversamos, varia de 2% a 5%, alguns países um pouco mais, dependendo do sistema de saúde, do número de testados. Se você testa muito, você tem uma taxa de letalidade menor, porque você aumenta esse denominador. O diagnóstico da infecção, ela é por um teste, né, que é de reação em cadeia de polimerase em tempo real, é através de um teste de biologia molecular. Você colhe material tanto da nasofaringe como da orofaringe e manda esse material para o laboratório e você consegue identificar então fragmentos do material genético do vírus, fragmentos do vírus, e identifica então como positivo ou negativo, ou detectável e indetectável. Da mesma forma, você pode utilizar também a imunoglobulina da classe IgM, da classe IgG. Existem hoje vários laboratórios fabricando kits, que a gente precisa ter muito cuidado, porque eles têm sensibilidades e especificidades muito diferentes. Os Estados Unidos teve problema com os kits, a Europa está tendo problema com esses kits, então a gente precisa ficar bem atento de quem a gente compra esses kits e se realmente são confiáveis. Mas você pode usar IgM e IgG, mas em geral a partir do 7º dia de doença. O PCE é para o diagnóstico agudo da infecção durante os sintomas. Já o IgM e IgG ele tem um perfil de avaliação mais epidemiológica. Naquele indivíduo que já teve contato com o vírus, desenvolveu a infecção aguda, mas que já está lá no 7º, acima do 7º dia de doença, você já pode determinar a IgM e um pouco mais, em torno da 2ª, 3ª semana, a IgG, que é uma imunoglobulina um pouco mais de resposta mais tardia à infecção. IgM é de infecção aguda, de determinação, mas, entretanto, é muito mais com um perfil epidemiológico, muito útil em profissionais de saúde para você avaliar a exposição ou não ao vírus, mas se presta pouco ao diagnóstico da infecção aguda. Tratamento, existem vários tratamentos, vários ensaios clínicos em andamento. O Remdesivir é uma droga bastante que tem sido bastante estudada, muito promissora. Existem protocolos já em andamento. O nosso colega André Calil, aqui brasileiro, da Universidade de Nebraska, tem um ensaio clínico controlado que está desenvolvendo.
Vários outros estudos utilizando a hidroxicloroquina, né, ou a cloroquina, o fosfato de cloroquina, mas principalmente a hidroxicloroquina. Existem vários outros estudos, até com antivirais, né, lopinavir, ritonavir. Existem vários estudos utilizando drogas que têm atividade contra o vírus. Então, provavelmente teremos respostas aí nos próximos meses, respostas mais efetivas sobre o tratamento. Vacina, nós não temos ainda vacina, provavelmente a gente não teremos tempo útil para a utilização de vacinas para o surto atual. Provavelmente teremos uma vacina no próximo ano, ainda nenhuma vacina, a gente, para fazer todos os ensaios, toxicidade, enfim, tem um caminho aí pela frente para teste de vacina e provavelmente a gente não tem para esse surto atual. Aqui também do boletim epidemiológico, que já incluiu, né, o papel da dosagem de imunoglobulinas, IgM e IgG, né, um teste rápido, você consegue identificar em alguns minutos, né, se o indivíduo é positivo ou negativo para IgM e IgG, e é interessante isso principalmente na pessoa exposta, detectar vírus, para saber se ele já montou a resposta imunológica. Então, um exame muito útil, principalmente para trabalhadores da área de saúde, que eu acho que realmente pode trazer uma resposta interessante para essa população. Mas como eu queria trazer um pouquinho também da experiência, né, que eu acho que é útil para todos os colegas que estão assistindo, né, como dentro de um hospital universitário estamos contribuindo para o enfrentamento dessa epidemia, da infecção por esse novo coronavírus. E é claro que essa experiência também pode ser útil, pode ser trabalhada em outras instituições, e eu acho que isso é muito rico nesse surto atual, porque nós estamos aprendendo com ele, e é muito interessante a gente rever os nossos processos assistenciais para tratamento, principalmente em momentos como esse de epidemia. E um ponto muito importante, independente da instituição que nós estamos realizando o nosso trabalho, lembrar que a gente só vai conseguir responder adequadamente para essa epidemia se você tem uma equipe estruturada, que vai desde a diretoria até o pessoal da higiene e limpeza, corpo de enfermagem, corpo médico, a gestão hospitalar, todo o serviço de controle de infecção, importantíssimo para todo esse trabalho. Então você precisa ter um processo estruturado, com equipes integradas e coordenadas. Mais do que nunca, a gente tem que estar claramente que as lideranças, né, dentro desse processo são fundamentais. Que elas não atrapalhem o trabalho das equipes e sim que sejam um elemento aglutinador desses processos. É um momento único da nossa história, essa epidemia que vem atingindo fortemente os nossos hospitais, que vem atingindo fortemente os profissionais de saúde, muitos profissionais afastados. Então, é muito importante que a gente tenha esse trabalho bastante integrado com a gestão, com toda a equipe da diretoria e as lideranças dentro do hospital. O conhecimento, ele é fundamental, então ele tem que ser valorizado, a ciência tem que ser valorizada dentro dessa estrutura. Né? Então, em cima de questões científicas, isso que é o mais importante que a gente vê. Mesmo muitas sociedades científicas, sociedades médicas, lançam recomendações difíceis de serem implantadas, com uma série de coisas confusas que atrapalham enormemente o nosso dia a dia de trabalho. Muito cuidado com tudo isso. Né? Sempre ter um filtro, né, nessa situação toda, para que a gente realize as recomendações do hospital, sempre amparados nas normas do Ministério da Saúde, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o CDC nos Estados Unidos, são órgãos que podem nos auxiliar nessas recomendações. A empatia, né, que é esse espírito, né, nós como profissionais de saúde, de estar do lado do paciente, se colocando no lugar dele com toda a ansiedade da família, muitas vezes de ter um ente querido que estava bem até 2, 3 dias atrás e de repente está internado numa unidade de terapia intensiva.
Então, a empatia deve ser uma característica nossa como profissionais de saúde em enfrentamento dessa pandemia, porque é uma situação muito triste e desastrosa, né? Principalmente por acometer pessoas de mais idade, pessoas muito queridas da nossa família, né? Então, não é difícil a gente achar colegas nossos, né, profissionais que perderam a mãe, perderam o pai, o avô, relacionado a essa epidemia. E a comunicação. Né, ter uma comunicação eficiente dentro da estrutura hospitalar, entre a diretoria, entre os profissionais, entre as lideranças, o envolvimento da terapia intensiva, comissão de controle de infecção hospitalar, as unidades de internação. Então essa comunicação tem que fluir de uma forma bastante harmônica e bem clara para toda a comunidade. Informar o hospital, né, informar todos os setores. Como esse é um exemplo de um cartaz, logo no começo da epidemia, que a gente colocou nos nossos pronto-socorros, no pronto atendimento, né? Que quando chegasse o paciente, ele se ele tivesse tosse, febre, dificuldade para respirar, que ele já se identificasse no pronto-socorro ou na unidade de atendimento. Se ele tivesse alguma viagem, logo no começo da epidemia, tinha um elo epidemiológico. Então, inicialmente, a gente pôs em português, inglês e mandarim. Aí o surto saiu da China, ganhou a Europa, tiramos o mandarim, deixamos só o português e inglês. E hoje já não tem mais isso, né? O surto, realmente a gente está tendo transmissão sustentada e aí você já não consegue mais identificar essa relação direta. Também aqui no Hospital São Paulo, a gente estava preparado, de um certo modo, para alguns casos, comunidade de isolamento, né? Tínhamos 4 leitos, numa unidade de isolamento respiratório, fundamentalmente para a tuberculose, tinha pressão negativa, número de trocas de ar adequada, enfim, para situações específicas de casos de tuberculose. Entretanto, rapidamente essa unidade encheu. Precisamos transformar toda a enfermaria de doenças infecciosas para a internação de Covid. Não foi suficiente. Abrimos uma outra unidade no 11º andar do Hospital São Paulo. Não está sendo suficiente, vamos abrir outra ala no 7º andar. Enfim, fomos ampliando enfermarias e isso aconteceu com os leitos de terapia. Hoje, aumentou muito, né, esse leitos de terapia intensiva para responder à epidemia, as enfermarias e o hospital, fundamentalmente, hoje atende muitos pacientes, né, a gente está com um número de pacientes grande internados, com Covid, exatamente com uma resposta a essa situação epidêmica, né? Criamos fluxos, né? Então é muito importante para toda a instituição criar fluxos de acordo com a sua realidade. Aqui no Hospital São Paulo, nós criamos uma porta de entrada diferente. Para o paciente que tinha alguma outra doença, nós temos um pronto-socorro de porta aberta, né? Um dos poucos hospitais universitários que tem essa característica. Temos um pronto-socorro, então, quer dizer, os infartos continuam existindo, acidentes vasculares encefálicos, os pólitos e colo de fêmur, tudo isso continua acontecendo. E aí tem uma porta de entrada para esses pacientes que a gente chama sem essas infecções respiratórias, não Covid. E uma porta de entrada para os pacientes que exibem algum grau de síndrome respiratória, síndrome gripal. Então, criamos uma entrada que nós chamamos de unidade de infecção respiratória, que é exatamente coordenada, foi dividido entre atendimento em todas as pessoas do departamento de medicina para dar uma assistência. Então, essa é uma outra característica, não é mais um infectologista vai atender o pneumologista, o clínico, isso mudou, né? Então, inicialmente eram essas pessoas, depois foram para os colegas da cirurgia, que hoje também estão atendendo na unidade respiratória. Isso é muito importante, né? Envolver toda a instituição nessa problemática que é especialmente grave. Identificar os fatores de gravidade, essa é outra questão importante. Então, qual é o fator de gravidade que você interna ou não interna esse paciente?
obedecer às normas que estão já publicadas, principalmente pelos nossos órgãos. Utilizamos a nomenclatura, a orientação da Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, que é a frequência respiratória superior a 24 ou uma saturação superior a 93. Se o indivíduo não tem esse quadro, né, se ele tem uma frequência respiratória menor que 24 e uma saturação superior a 93% de oxigênio em ar ambiente, ele não vai precisar ficar internado, se observa, orienta, e a maioria dos pacientes que nos procuravam no início do surto eram assim. Agora, se o indivíduo tem uma frequência respiratória maior ou igual a 24, uma saturação inferior a 93% em ar ambiente, ele é um paciente de maior risco. E aí analise, né, a idade desse indivíduo, comorbidade, eventualmente uma tomografia de tórax para identificar alguma lesão, para a partir daí você ver o grau de gravidade, interná-lo e fazer o tratamento, suplementação de oxigênio, eventualmente todo o tratamento clínico que esse paciente merece. E boas notícias vêm também, né? Não só aqueles casos mais graves, que muitas vezes, infelizmente, morrem em consequência dessa doença, mas também estamos dando muitas altas, né? Esse é um relato de um dos primeiros casos que nós internamos aqui no Hospital São Paulo, na Enfermaria de Doenças Infecciosas, uma paciente de 47 anos, portadora de diabetes, hipertensão arterial, tinha uma síndrome de Wolff-Parkinson-White também, deu entrada com quadro de insuficiência respiratória, ficou internado em enfermaria de doenças infecciosas, evoluiu com uma série de complicações, insuficiência renal, chegou a uma creatinina de 6,2, piorou a saturação, mas não precisou ser entubada e foi evoluindo bem e recebeu alta da nossa enfermaria, está em acompanhamento ambulatorial muito bem. Então é essa, muitas vezes, a situação, né? Você dá o segmento, dá o tratamento adequado, as tomografias, né? Essas são imagens dessa paciente na entrada, né? Então vocês vejam aquela imagem em vidro fosco, principalmente que são aqueles falsos nódulos, né, que acometem o pulmão de forma muito significante, essas imagens de vidro fosco, que levam a essa complicação respiratória. A piora, em geral, ocorre em torno do 7º, 8º dia, e foi exatamente o que aconteceu com essa paciente. Em torno do 7º dia, ela teve uma piora significativa, mas depois uma melhora e recebeu alta. Então, essa é uma história natural de um caso, né, que exibe bem essas questões das comorbidades, embora um paciente jovem, 47 anos, mas que tinha comorbidades importantes, um grave envolvimento pulmonar, mas com uma boa resposta às medidas terapêuticas instituídas. Então, é muito importante, né, que toda a comunidade esteja envolvida nessa situação, com orientações adequadas, para que realmente a gente consiga prevenir a transmissão dessa doença. E entre as medidas de prevenção, a higiene das mãos realmente é fundamental. Tanto com água e sabão, né? Sempre aquela preocupação de você fazer a higiene entre os dedos, principalmente nas unhas, né? Ter uma boa higiene das unhas. Como profissional de saúde, é muito importante que você não tenha nenhum tipo de adorno, anel, relógio, nada disso, e que você utilize o álcool gel com muita frequência. É uma doença de transmissão de contato, né, além das gotículas. Então, as mãos realmente são os veículos mais importantes para a transmissão dessa infecção. Muitos profissionais põem a mão na bancada, põem a mão local, põem nos olhos, põem no nariz, põem na boca. Você vê isso com muita frequência, só está no meio de uma aula, no meio de uma exposição, você vê o número de pessoas que levam a mão aos olhos, à boca, e aí você está levando o vírus junto com esses atos, né? O profissional de saúde, ele precisa utilizar uma paramentação para o cuidado desse doente. O vírus, ele entra pela conjuntiva, pelos olhos, né? Pelo ar inalado junto com essas gotículas. Então é muito importante o óculos de proteção, a máscara, o avental no cuidado desse doente, né? Um avental que nós recomendamos, se for um cuidado eventual, no exame de um doente,
que não tem risco de você molhar o avental de procedimento de 30 gramas é o recomendado. Agora, se você vai ter um cuidado, naquele paciente de terapia intensiva, você vai precisar dar banho, trocar o paciente, ou se ele está com sangramento, aí você tem que usar o avental impermeável, em geral de 40 ou 50 gramas, porque é um avental impermeável que te dá proteção. Então, isso é muito importante que nessas unidades fechadas, né, você troque sua roupa, utilize uma roupa do centro cirúrgico, que todo mundo conhece, né? Um traje local, que você consiga ter um ambiente que você consiga trocar a sua roupa, e para o cuidado do doente usar o avental, a máscara, o óculos de proteção e as luvas. Né? A exemplo do que tem nessa imagem, ajude a proteger quem salva vidas, escolhi a linha de frente do SUS, né? O que nós fizemos aqui na instituição com o Hospital São Paulo, um hospital universitário da Unifesp. Então, eu acho que é esse o caminho, né, que a gente tem que ter. Esses são profissionais que estão atuando na nossa unidade de infecção respiratória. E o que é interessante, que era uma coisa que a gente usava pouco aqui no Brasil, que é o protetor facial. Né, o pessoal da oftalmologia, muitos dentistas utilizam protetor facial, e é muito interessante, né, porque em unidades, muitas vezes, você usa a máscara N95, lembra que você pode contaminar ela com gotículas, né? Então, o protetor facial também protege a máscara N95 contra essas gotículas. Então, a máscara é uma discussão muito grande, né? Mas isso é muito claro. A doença é transmitida por gotículas. Então, para o atendimento de um paciente no dia a dia, a máscara é a máscara tipo cirúrgica, né? Essa máscara que a gente, em geral, de 3 camadas, que é a máscara cirúrgica. Mas, numa unidade onde você realiza muitos procedimentos, aspiração de secreção, paciente em ventilação mecânica, aí a máscara é a N95, porque você pode estar gerando aerossol. Ou em procedimento, vou colher o material, né, posso gerar aerossol, secreção nasofaringe, orofaringe, também põe a máscara N95 durante o procedimento. Mas, infelizmente, né, a gente vê um número de colegas enorme circulando pelos corredores com máscara N95. É uma falsa sensação de segurança. A máscara N95, as pessoas que usam adequadamente e que acertam no rosto, na anatomia do rosto, ela vai machucando. Então não é incomum você ver dermatite relacionada à máscara N95 em UTI, que o profissional às vezes precisa ficar com a máscara N95 por tempo prolongado, né, nos coortes de unidade de terapia intensiva, você vê que a máscara lesa o rosto, fica machucado. Então, e outra, a máscara N95 é desconfortável. Então você vê muitos profissionais, às vezes, colega na rua, né, perto do hospital com máscara N95, ficam mexendo na máscara. Né? Quer dizer, ele se contamina e depois mexe no olho. Então, não tem razão de você utilizar a máscara N95, que é a chamada PFF2 aqui no Brasil, né? Nomenclatura americana é N95, você utilizá-la fora de procedimentos que gerem aerossol. Isso é uma coisa muito importante, é um desperdício, um custo mais elevado e não tem razão para isso. Mas, infelizmente, né, existe uma falta, uma escassez de materiais de proteção individual no mercado. Essa é uma questão seríssima, né, que a gente tem tentado alternativas, né, comprando TNT para a fabricação de máscara, uma série de situações para que realmente a gente garanta aos profissionais uma máscara adequada de proteção para todos, né? E lembrar que as máscaras de tecido são proibitivas no ambiente hospitalar. Embora hoje existe uma orientação para a população em geral fazer máscara, que eu também fico muito em dúvida dessas questões, mas o mais importante é que não profissional de saúde no ambiente hospitalar é proibitivo máscaras de tecidos, né? O profissional precisa estar com equipamento individual. E outra coisa importante, né, como pôr e tirar o material. Então existem treinamentos, lembrar que sempre que você vai mexer na luva, usa álcool gel antes, depois, vai retirar o gorro, vai retirar o avental, usa novamente o álcool gel. No final da desparabentização,
Porque esse é o maior problema. Não é no momento da parametrização, né? Você se paramenta com bastante proteção. Mas quando você tirar a paramentação, é o momento de você se contaminar. Então é muito importante você seguir bem as normas de pôr e retirar a paramentação. Bom, concluindo então essa discussão, então vamos lembrar que os estudos de modelos matemáticos estimam aí a letalidade do Covid-19 em 2 a 5%, tem uma transmissibilidade que, comparado ao sarampo e algumas outras doenças, é colocada como moderada, mas nós, como profissionais de saúde, que estamos expostos no dia a dia, no ambiente hospitalar, é uma transmissão muito importante. A baixa virulência em população jovem tem um outro aspecto epidemiológico, né, de perpetuação do surto da epidemia, e mais lembrar que ele é muito agressivo em idosos e principalmente pacientes com comorbidades. Nos próximos meses, né, já estamos aí no outono, vai chegar o inverno, lembrar de outros vírus circulando, então o Ministério antecipou a campanha de influenza, é muito importante todos os grupos de risco, todas as pessoas com indicação, tomar a vacinação para gripe, a vacinação para influenza, especialmente se forem profissionais de saúde, precisam estar com essa imunização em dia. Lembrar da importância das reuniões, né, de que se discuta junto com o Comitê Técnico Institucional. Hoje a gente vê que tem um cuidado com reuniões presenciais, o afastamento social também tem que ser no ambiente hospitalar, né, e tem que ter cuidado redobrado. A gente sabe de vários casos de reuniões de diretoria, por exemplo, e que houve transmissão para várias pessoas, porque as pessoas não se atentaram da questão do afastamento social. Como é um período de estruturação de serviços, tem muitas reuniões, o resultado disso que houve verdadeiros surtos, né, em diretores, diretorias, exatamente consequência a esse não distanciamento social. Se for o caso, sempre utilize máscara dentro do hospital, nessas reuniões, sempre estar de máscara para evitar exatamente essa transmissão, tanto para as pessoas que já tiveram contato, o contactante, sempre de usar máscara para evitar essa transmissibilidade. Bom, a atual epidemia foi muito importante para reavaliarmos toda a estrutura do ambiente hospitalar. Né, leitos de UTI, manutenção das unidades de isolamento, os fluxos de ar condicionado, né, pressão positiva, pressão negativa. Imagina você ficar tendo pacientes internados dentro de um ambiente de fluxo positivo, onde o vírus eventualmente, lugar que uma UTI, por exemplo, com pressão positiva, não é adequado. Você desligue o ar, abra as janelas para te dar maior segurança, né, para a transmissão do vírus. E provavelmente teremos um aumento ainda maior de casos aqui no Brasil, São Paulo, né, a ideia é que teremos um pico em abril, maio, com diminuição a partir de junho, julho, então ainda a gente tem muitas coisas aí pela frente, com bastante força, bastante esperança para os infectologistas e para todo o nosso grupo de trabalho, as enfermeiras, o pessoal de CCIH. É muito importante que a gente continue mantendo uma moral dentro do grupo, bem estruturada, porque não é fácil, né? Quer dizer, é um ambiente de muito estresse, muita angústia, principalmente quando a gente vê colegas nossos internados, é muita tristeza, né? Então é importante que nós tenhamos esperança e que a gente se mantenha fortes, com bastante cuidado para enfrentar essa situação que estamos passando, e certamente nós teremos dias melhores aí nesse futuro. Muito obrigado aí pela atenção de vocês.